à noite, assim que a reforma foi aprovada ali em primeiro turno, eu conversei com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo após a aprovação. Ele estava muito animado, muito contente. Ele afirmou que a PEC aprovada ontem começou a ser discutida em 2016, ainda na gestão Dilma. Reconheceu que ela seguiu sendo debatida nos governos Temer e Bolsonaro e me disse o seguinte: essa é uma reforma de muitos governos. Não foi à toa que teve quase 400 votos. Haddad ainda recordou que colocou esse mesmo projeto em seu programa de governo em 2018, quando ele foi candidato à presidência da República. E que a reforma tributária foi a primeira promessa que ele fez quando Lula cogitou o seu nome como ministro da Fazenda. Eu me lembro porque eu estava cobrindo isso pela CNN numa reunião da Febraban. Ele disse ainda que quando colocou a reforma tributária como a sua prioridade, ele foi buscar os pais desse projeto. O economista Bernard Api se transformou no seu secretário de reforma tributária e foi a Api que desenhou a PEC 45, que foi a primeira gestão dessa reforma tributária. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que a gente acabou de entrevistar, o deputado Aguinaldo Ribeiro foi durante 4 anos o relator do projeto. O ex-senador Roberto Rocha, que foi também o relator da PEC 110, que surgiu no Senado, e essas duas PECs é que se transformaram no projeto aprovado ontem. Haddad reconheceu ainda, nas palavras dele, a grandeza do governador Tarcísio de Freitas, que, segundo ele, deixou de lado os interesses partidários. E aí ele precisou desligar o telefone comigo, porque ia conversar com Arthur Lira, presidente da Câmara, que nós também entrevistamos, que foi o grande articulador político da aprovação da reforma. Chamo Leandro, chamo Basília. Basília Rodrigues, como é que fica o cacife político de Fernando Haddad depois da aprovação da reforma tributária? É elevadíssimo, né? Ele consegue dialogar com políticos da esquerda e da direita muito melhor do que aqueles tidos articuladores políticos, né? Aqueles que estão ali na ala política do governo. O Fernando Haddad está na ala econômica, mas acabou utilizando do seu expediente, das agendas ali, idas e vindas, tanto em conversas com Lira quanto lideranças, para mostrar que sim, ele consegue entregar votos para o governo. Então, como um ministro político da área econômica, mas com discurso técnico, ele conseguiu explicar para vários parlamentares que a reforma, por exemplo, não aumentaria a carga tributária no país, não aumenta nem diminui a carga tributária, pode mesmo reduzir o custo Brasil. Então, são aquelas contas secundárias que a gente acaba tendo, nós como pessoas, empresas também, para pagar os seus impostos, como, por exemplo, a contratação de contadores, né? Só um exemplo muito en passant de coisas que acabam sendo tratadas nestas conversas. Como justificar a aprovação de uma reforma tributária sem que isso signifique aumento de impostos para a população e para os setores que geram emprego. Então, na hora de você colocar ali os nomes do governo para explicar, o ministro Haddad ia com a sua equipe, ele utilizou boa parte da sua agenda, tanto nos compromissos aqui no Ministério da Fazenda, quanto nesses expedientes em que ele ia até os parlamentares conversar. Então, se mostrou muito disposto anteriormente na aprovação do arcabouço fiscal, que foi um mérito também de Haddad, e agora na aprovação da reforma tributária. Tudo isso ainda depende de aprovação em caráter final, mas esta primeira etapa ali na Câmara dos Deputados é um trunfo que Haddad carrega consigo depois de ter sido muito criticado naquela fase de transição do governo, né, aqui em Brasília, aquela fase de transição de Bolsonaro para Lula, no finalzinho de 2022, quando Lula estava montando a sua equipe. A escolha por Haddad foi uma das mais compartilhadas na internet, mais criticadas na política, especialmente no grupo dos bolsonaristas. Então, você ter um ministro muito criticado, mas que tem aí
vitórias para somar e carimbar como suas em 6 meses de governo não é para muitos, né? Aqui mesmo na Esplanada dos Ministérios, dos 37, você tem 2 que já foram demitidos, né? GSI, Turismo, tem outros que acabam tendo baixo desempenho junto ao Palácio do Planalto, até reclamam de não serem recebidos. E no lado oposto, a gente tem o Haddad como um dos integrantes da política que mais são recebidos, um dos integrantes da política mais recebido pelo presidente Lula. Então, o capital político dele aumentou bastante do ponto de vista técnico também, para quem tinha dúvidas sobre por que Lula escolheu Haddad para o Ministério da Fazenda. Até algo que gerou resistência até dentro do grupo do PT, né? Até dentro do governo tinha gente que não queria Haddad nessa posição. Ele, pagou e mostrou, né? Leandro, já vou te chamar para comentar, Fernando Haddad, só informando, se confirma o nosso bastidor, que a gente abriu o jornal falando que Tarcísio de Freitas ia se encontrar pessoalmente com Jair Bolsonaro. Minha parceira Tainá Falcão me informa que deve acontecer agora a reunião na sede do PL. Tarcísio de Freitas, então, se encontra agora com Jair Bolsonaro na sede do PL. Leandro, voltando aqui para Fernando Haddad, esse protagonismo dele todo desperta ciumeira dentro do PT? O Haddad, na pesquisa que a gente trouxe aqui essa semana, depois do Lula, é a pessoa aí mais bem avaliada pelos eleitores de esquerda para eventualmente disputar a presidência em 2026, né? O ministro teve ali alguns embates na época da redação do Marco Fiscal com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os dois contornaram isso, trataram como uma coisa normal. O fato é que ele é sempre tratado como o mais tucano dos petistas, né? Sempre é essa referência feita a ele no bastidor, sempre foi, e, enfim, até de uma maneira jocosa, mas é um ministro que tem o que mostrar, né? Conseguiu ali atuar como articulador da reforma tributária, a reforma passou, o marco fiscal, enfim, passou na Câmara, no Senado também, mas aí precisa ainda voltar para a Câmara, mas não deixa de ter sido uma vitória dele, né? E está aí tentando. Junto com o Flávio Dino, ministro da Justiça, talvez tenham sido os ministros que mais apareceram nesse primeiro semestre. Flávio Dino, muito por conta do 8 de janeiro, da postura que o Ministério da Justiça teve com relação ao caso dos ataques às escolas, né, que ainda, enfim, não terminaram, no sentido das investigações da Polícia Federal. Então, são os dois aí que mais se destacaram, né? Ciúme é normal, mas, enfim, o fato é que são dois ministros que têm o que mostrar para além das críticas normais que qualquer ministro, qualquer governo está sujeito a receber também.